Lucas capítulo 5, versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Você entendeu o quê? Você entendeu uma coisa? Quer dizer, aconteceu dele estar ensinando e os sábios, os entendidos, autoridades e mestres vieram de diferentes lugares para ouvi-lo. Começa assim: num daqueles dias, é isso, filho? Olha lá, num daqueles dias, ele estava ensinando. E aí lá embaixo diz assim: o poder do Senhor estava com ele. Sugere alguma coisa para você? Sim. Sugere que até o mestre, até aquele que é pleno, em algum momento faltava alguma coisa para ele, faltava alegria, faltava força, faltava o poder, diminuía, porque ele estava em carne e osso, como eu e você, ele estava no mundo como nós. E a angústia, às vezes, era muito grande na vida dele. A pressão, a perseguição, a humilhação, o desprezo, as traições. Jesus, ele estava sujeito às mesmas paixões que nós. Você sabe o que é paixão, não sabe? Quem sabe o que é paixão? Paixão é dor, é sofrimento, frustração, angústia. E às vezes, ela é mais aguda, e acontecia com ele também. Por isso, uma observação: naquele dia, o poder do Senhor estava com ele para curar. Quando ele estava naquele estado ali de espírito, ele dizia para o morto voltar, e o morto voltava. Mas às vezes a pressão e a angústia eram tão intensas que ele tocava nos olhos do cego e perguntava: vês alguma coisa? E o cego dizia: vejo homens como árvores. O próprio Senhor Jesus, em algum momento, sentia fraquezas. Parecia que não ia suportar. Numa das suas observações, ensinamentos, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. A vida de Jesus foi de luta, sabia? Muita luta. E para
para o Filho de Deus comemorar a vitória sobre o mundo, isso sugere que o mundo é um adversário muito difícil de ser batido. O mundo é perseverante, o mundo é paciente. O mundo ele não perdoa, ele não desiste. O mundo tem um príncipe. Como se chama o príncipe desse mundo? Satanás. Imagino você e eu, fraquinhos, pequenos, pecadores, ouvir o mais perfeito ser, o mais poderoso, o mais capaz, que já pisou a terra, comemorar: eu venci o mundo. Teve um outro, que era menor do que ele, mas que também muito maior que nós, disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e completei a carreira. A carreira mais difícil de se completar é esta da fé. Porque a fé, ela é tão valiosa, ela é tão preciosa, ela é tão importante e tão desejada, que o tempo inteiro o ladrão quer roubá-la de você. Esse ladrão já roubou a fé de muita gente. Às vezes ele leva parte dela. Quando ele não consegue roubá-la, ele tenta manchá-la. Quando ele não consegue roubar a fé, ele tenta sujar a fé, contaminar a fé. Porque se a fé não é muito grande, mas ela é pura, ela pode transportar uma montanha. A fé, ela atrai o poder de Deus para a sua vida como se fosse um imã. Você sabe o que é um imã? Quem sabe o que é um imã? Ninguém atrai a Deus pela beleza física ou pela instrução, o conhecimento, o grau de instrução, por ser um intelectual. Ninguém atrai pela sua sabedoria, não. O que atrai a Deus é a fé. E a fé faz você conquistar a maior bênção que alguém pode receber nesta terra: o perdão dos pecados. Uma vez Jesus entrou em Cafarnaum, e Cafarnaum odiava ele. Ele entrou em Cafarnaum, naquele dia, porque havia ali um homem de muita fé. Ele encontra o centurião, e numa conversa com o centurião, ele falou para os discípulos: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Você encontrou a palavra achei, achar aí, não? Alguém já achou alguma coisa? Por que você achou? Exatamente, gostei.
Jesus, ele não procura beleza em nós. Não. Na verdade, você não tem nada que Deus não tenha. Falando de bens, como diz aquela música, tudo que eu e você temos foi Deus quem nos deu. Você não sabe como você nasceu, né? Na verdade sabe, né? Provavelmente não tenha nem foto, né? Você tem alguma foto de quando nasceu? Tem? Você nasceu vestido de cigano, de índio, quase lá. O índio não usa muita roupa, não. Hoje em dia até que usa, né? Você nasceu sem nada. Sem nada. Na verdade, nós não temos nada. Nós administramos o que Deus coloca na nossa vida. E que às vezes enche o nosso coração de vaidade. As guerras só existem porque as pessoas acham que são donas daquilo que está na vida delas. Você sabia disso? Guerras, ciúmes, contendas, invejas. Tem gente que morreu defendendo aquilo que achava que era dela. Todos vão morrer e vão deixar para trás aquilo que sempre as atraiu e atrapalhou a vida delas. Então, a fé é o maior bem que eu e você podemos receber, porque nos leva ao perdão. As conquistas, as maiores conquistas. Aí Jesus comemora e diz assim: no mundo tereis o quê? O que é isso? Aflição é o quê? Algum parente seu já deve ter perguntado: vem cá, você não é crente? Por que você está passando por isso? É porque é ignorante. Mas qual é a diferença entre você e ele? Ou você e ela? É que a sua aflição, ela vai acabar. Porque você tem fé. O que não tem fé não pode vencer o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa. 1 João 5, não é isso? Olha o que aconteceu aí. Num daqueles dias, o poder do Senhor estava com ele para quê, igreja? Para curar. Tem dia que o mundo pode desabar em cima de você que não vai te atingir. Tem dia que o coice de um grilo faz um estrago na sua vida. Quem sabe o que é grilo? Você conhece grilo? Aqui na cidade tem grilo? Tem? Aqui no Rio tem não, hein? Eu nunca vi não. Tem? As pessoas são diferentes.
A fé das pessoas é diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. Sempre foi assim. Moisés mandou os seus soldados espiarem a terra de Canaã. Quem lembra de você? Hein? Os espias foram lá e entraram lá na terra de Canaã. Foram espiar a terra. Parte deles ficava olhando o tamanho dos homens que estavam lá. Homens de 2,5 metros. Olha lá. Um apontava assim e falava: você está vendo aquilo lá? Aquilo lá pega eu, você, ele e o outro e mata. E uma outra parte olhou o tamanho da jaca, do cacho de uva, da banana, do coco. Começou a observar: rapaz, que terra é essa? Olha só. Um chegava e falava assim: ô Caleb, olha o tamanho daquele sujeito lá, tem uns 3 metros de altura por 1,5 de largura. Aquilo lá mata um monte de gente. Aquilo lá acaba com a gente. Aí o Caleb: você falou comigo? O Caleb: rapaz, olha o tamanho daquela jaca. Aquilo ali é uma jaca mesmo? Olha o tamanho daquele cacho de uva sendo levado por vários homens. E hoje, esses espias existem e somos nós. Uns estão aqui, nessa virada de ano, pensando: será que o meu parente vai resistir? Será que eu vou conseguir pagar minhas dívidas? Será que eu vou ter um ano melhor? E tem outros espias que estão dizendo: puxa, hoje eu vou sair daqui carregado de tudo que eu preciso. Tem bispo, pastor pensando assim: se Deus quiser, esse ano todas as cadeiras da minha igreja vão estar cheias. Tem outros que já estão pensando em sair daqui e procurar um salão 10 vezes maior do que tem. Você está pensando: olha para mim aqui, você acha que o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus tem o mesmo tamanho? Sim ou não? Não, não tem não. Não tem. Não tem. Ah, mas não é o mesmo Deus? É. Só que Deus é do tamanho que você vê, que você acredita. Eu passei numa igreja nossa um dia desse, um salão bonito, cabe umas 800 pessoas, tinha 200 cadeiras. Eu falei para o bispo: vem cá, está sem dinheiro para comprar cadeira? Não, estou esperando encher essas. Falei: você já foi lá no Brás? Já. Eu vim de lá. Falei: quanto tempo você ficou lá? Acho que eu fiquei 1 ano lá na sede, no Brás. Falei: você não conseguiu ver a igreja. Como assim? Eu vi. Falei: desculpa, você não conseguiu ver a minha fé. Não é fácil ver a fé. Não é fácil.
Jesus viu a fé, olha só o que aconteceu. Deus é para nós aquilo que nós cremos. Só que isso aí pode acontecer com a mesma pessoa em diferentes fases da vida. Num daqueles dias, Elias olhou para 450 homens armados, profetas de Baal, e os viu insignificantes, pequenos, e que o Deus dele, Elias, era muito maior. Assim foi o Davi também com o Golias. Teve um dia que Davi se esvaziou tanto, o Elias se esvaziou tanto, que ele viu uma mulher chamada Jezabel, infinitamente maior que o Deus dele. E ele fugiu para o deserto, entrou em desespero, pediu para morrer. É melhor o senhor me matar, não deixa Jezabel me pegar, não. Olha só. O que desafiou 450 homens e matou todos eles, tremia. Quando alguém falava Jezabel, ele botava a mão no ouvido, não fala não, meu Deus. O mesmo Elias. A Bíblia fala de um exercício específico para a fé. Você sabia disso? A Bíblia diz que a fé, 1 Pedro, se eu não me engano, ela é mais preciosa do que o quê, filha? Quem já ouviu falar isso aí? Do que o ouro. Tem que ser confirmado o valor da fé, ó. Muito mais o quê? Preciosa do que o ouro perecível. Em algum momento na sua vida, sua mulher não vai estar com você, nem o seu marido, nem seu filho, nem seu pai, sua mãe. Muito menos o pastor, o apóstolo. Nem o médico vai te atender. Mas a sua fé estiver com você, você faz acontecer o que você quiser. O que você quiser. Então, quando a gente olha, mas como é que eu posso medir a minha fé? Não é difícil não. Não é difícil não. Se nesse exato momento tem alguma coisa te preocupando em demasia, isso negativamente, alguma coisa que você acha que não vai superar, é porque a sua fé está em baixa. Porque nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade é páreo para uma fé genuína, uma fé pura em Deus. Nada. Absolutamente nada. Mas até Jesus, em algum momento, ele viu o problema grande demais. Teve um dia que ele estava com tanta angústia, que ele falou, minha alma está angustiada até a morte. Ele pediu para o pai assim, pai, não tem jeito de o senhor evitar isso na minha vida? Todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. Eu e você fomos salvos aí, ó. Se o pai impede que Jesus passe por aquilo, eu e você não seremos salvos. Deus não pensou no Filho Jesus naquele momento, pensou em mim, em você, em nós. E às vezes as pessoas pensam em coisas tão insignificantes. Elas
elegem, priorizam coisas que não valem absolutamente nada. Se você tem fé, você tem tudo. Mas não é qualquer fé, não. Quando Jesus fala da fé, ele diz assim: tende fé em quem? Olha lá. Vamos voltar lá em Lucas 5. E o poder do Senhor estava com ele para... Mas não era sempre, não? Isso aí sugere alguma coisa, não sugere? Era sempre. É? A palavra não está sugerindo nada, não. Já começou lá, num daqueles dias. Igreja, nessa minha caminhada, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu tive para morrer, igreja, algumas vezes, mas uma delas foi no mar. Foi no mar. E foi muito difícil sair daquele oceano, daquele mar. Muito difícil. Era impossível. Mas eu estava num momento especial da fé. Os outros não estavam, infelizmente, não sobreviveram. Nem o mar pôde me vencer aquele dia. Nem os tubarões. Deus é tão bom que Ele sabe, Ele tem a régua que mede a nossa fé. Ele tem o femômetro. E muitas coisas Ele não deixa acontecer conosco, porque Ele sabe que não vamos superar. Aliás, Jesus falou para Pedro. Jesus falou: Simão, Satanás quis peneirar você. Pediu para Deus, pediu para o Pai para te peneirar, para te testar. Mas eu intercedi, eu roguei ao Pai, ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Satanás chegou para... Satanás fez isso com mais algum? Fez, né? Com Jó? Satanás falou para o pai assim, para Deus, ó. Deixa eu testar o Jó. Deus olhou para Jó e falou: pode testar. E foi tirando, e foi maltratando, e foi judiando, e foi ferindo. Deus estava tranquilo. Porque Deus já havia falado: não há na terra ninguém como ele. Ninguém. Deus sabia. Se Satanás chegasse e falasse assim: deixa eu testar a mulher de Jó, Deus ia falar: nem chegue perto. Você entende o que eu estou falando? Quem entende? Satanás falou: deixa eu testar Pedro. Jesus falou: não, Pai, não deixa não. Não deixa, Pai, eu intercedo por ele. Não deixa. Jesus implorou: Pai, não deixa, porque senão nós vamos perdê-lo. E Deus falou: não deixarei, vou atender o meu filho, não a você, Satanás. E não deixou. Presta atenção. Espera aí, igreja. Espera aí. Tem gente aqui que está com uma dificuldade enorme na vida. Nos projetos, nos caminhos, na família, no relacionamento. É porque Deus permitiu Satanás te peneirar. Você sabe por quê? Porque ele olhou para você e falou: ele tem fé para vencer, ela tem fé para vencer. Ele está no momento que pode peneirar. Vai vencer.
Apóstolo, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou vivendo isso? Por que a minha dificuldade é tremenda? Por que as portas se fecharam? Deus deixou Satanás te peneirar, porque Deus sabe que você vai vencer. Deus sabe, igreja. Senão Ele não deixaria, não. Não deixaria. É que você não sabe disso. A palavra de Deus não é aprendida em escola, você me perdoa. Você que fez teologia e que gosta e que se orgulha, e isso não te revela a palavra. O que Deus está fazendo é revelar a você. Você está sofrendo porque eu deixei, e eu deixei porque eu sei que você vai vencer. Você vai superar. Vai. Você que está aí do outro lado, pode glorificar, porque Deus te conhece. Deus te conhece. Eu estava lá no meio do mar, desesperado, igreja. Falei, Senhor, por que isso, Pai? Daqui a algumas horas eu te digo por quê. 1, 2, 3, 4, e as forças indo embora. Senhor, eu não aguento mais. Por que isso, Pai? Ele falou, você vai vencer. E eu venci. Você vai vencer. Tiraram tudo de mim, da minha família. Crentes e irmãos na fé. Nos jogaram na lona. Na lona. Na lona. E os que estavam conosco não suportaram. Falei, Senhor, por que isso? Ele falou, eu te conheço, você vai vencer. Cheguei a questionar, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim. Gosta. É porque eu sei que você vai vencer. Vencer. Não murmure, não blasfeme, não desista. Agora, se você desistir, aí é outra história. É outra história. Deus está falando conosco. Ninguém é menor do que a sua aprovação. Ninguém. Ninguém. Até Jesus achou que estava difícil. Pai, não dá para o Senhor tirar de mim esse cálice? Tem horas que a gente acha que não vai vencer. Mas é Deus no controle de tudo. Se alguém disser a você que Deus não tem o controle, não acredite, porque Deus tem o controle. Deus não deixou a mulher de Jó passar por aquilo, pela peneira de Satanás, nem o Simão. Outros passaram, Paulo, o próprio Pedro, o Simão, mais tarde passou. Presta atenção no que Deus está falando. Você foi feito muito maior do que a sua aprovação. Presta atenção. Mas você tem que saber disso e tem que viver
desta forma. Desta maneira. Você já deve ter, por exemplo, tem um ditado lá na roça que diz que se o boi soubesse a força que tem, o homem não o dominaria. Você já morou na roça já? Quem já dominou um boi? Eu dominei várias vezes. Tinha dia que o boi se aborrecia comigo, eu sabia que ele era maior do que eu. E sabe o que eu fazia? Sabe? Corria. Às vezes eu e você tememos, nos preocupamos, porque estamos naqueles dias de fraqueza, de cegueira espiritual. Vários homens foram testados assim. Quando Eliseu estava lá dentro com o servo dele, chegou um exército cercando a casa dele. Eliseu estava lá. Estava tranquilo, continuou tranquilo. Entra na minha casa. Na época não tinha, não, acho que não tinha essa música, não. Sim, teu viver. Nem essa. Amanhã eu não sei o que virá. Também não tinha, não. Vamos ver se aquela do Nelsinho. Só mesmo crendo em Deus. Não, não tinha também, não. Mas ele sabia que naquele dia, a medida de fé dele podia subjugar mesmo o exército da Síria ou qualquer exército do mundo. Tem dia que a nossa fé é maior que qualquer adversidade. E você sabia que... Peraí. Você sabia que Deus não diminui a nossa fé, Deus não enfraquece os seus filhos. Somos nós. Atitudes, comportamentos. Às vezes agimos de maneira a enfraquecer a nossa fé. O pecado. Você quer ver uma coisa? Trouxeram naquele dia, Jesus estava, que era pura luz, puro fogo. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico. Procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Botar bem na frente. Olha o versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus? A fé pode fazer o quê? Pode perdoar os pecados. A origem daquela doença, não necessariamente todos os doentes ou os que estão aflitos estão em pecados, não. É que às vezes Satanás pede para peneirar. Mas em muitos casos,
no caso específico daquele homem, a causa da doença dele era o que, igreja? O pecado. E Jesus disse: homem, estão perdoados os teus? Começou a sentir as pernas na hora. Olha que coisa. Quando você é perdoado dos seus pecados, você sente a força, você sente o alívio, você sente a participação de Deus na sua vida. Ele se aproximar. Aliás, Isaías 59, se eu não me engano, diz que as mãos de Deus não estão encolhidas, nem os ouvidos surdos, mas é que o pecado, a iniquidade forma o que, igreja? A separação, um muro. O pecado, ele age como um muro, uma barreira. Deus fica de um lado e você do outro. Quando o pecado é perdoado, aquela barreira cai e Deus tem acesso à sua vida e vice-versa. E aí você sente a força de Deus. É nesse dia que você fala: pode vir o exército sírio, pode vir o inferno, pode vir o mundo inteiro, eu vou vencer. Nesse dia você sente isso. Sente. O que eu disse mesmo, igreja? Mas quando você está do outro lado, o coice do grilo te assusta. E o pior é que ele dá coice mesmo, o gafanhoto, você sabia? Quem já pegou um gafanhoto na mão? Ele tem uns espinhos, ele não dá coice? Igreja, eu fui no hospital, porque eu estava 8 dias sem comer e 5 dias, se eu não me engano, sem beber água. A comida eu estava suportando ficar sem, mas a água, eu estava com dores de cabeça, cansaço, falta de ar, estava confuso. A bispo falou: vamos lá. Fisicamente falando, eu estava fraco, igreja. Mas eu estava num estágio de fé tremendo. Examino daqui e dali, o médico olhou nos meus olhos e falou: tem uma coisa para te dizer. Pois não, doutor? O senhor está com tumor no esôfago. Eu falei: como é que é, doutor? É. E é maligno. Mas pode ser que seja benigno. Eu não sabia o que era. Só que eu falei: doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não tenho tumor nem maligno, nem benigno. O que é então? Eu falei: o médico é o senhor. Mas por que ele está dizendo? Eu falei: estou dizendo e afirmo e bato o pé. Eu não tenho. Aquele dia podia vir o inferno sobre mim. Tá bom, então vamos fazer um negócio lá. Como é que chama o trem? Acharam uma semente no lugar do tumor e o doutor sumiu. Deixaram na mão de uma médica, o doutor desapareceu. Doutor novinho. Falei: doutor. Ele falou: sou seu fã. Eu falei: é? Por quê? Não, acho que o senhor tem muita fé. Eu falei: então, estou desafiando. Eu falei: vamos embora. Ele falou: não, vamos lá, bora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a sua fé estiver em alta, por isso a Bíblia manda exercitá-la. Existe o exercício específico para a fé, que é perdoar. Quando você perdoa quem te machuca, quem te maltrata, a sua fé se eleva um tanto. Quando você faz o bem, quando você profetiza,
quando você visita um necessitado, quando você ajuda alguém, a sua fé cresce um tanto que você não tem ideia. Você não tem ideia. Você acha que eu tenho fé? Quem acha que eu tenho fé de coração? É de Deus essa fé. Eu, quando não tem ninguém para eu ajudar, eu fico procurando. Eu fico procurando aí. Esses que querem só ser ajudados, isso aí não. Receber ajuda não acrescenta fé é ajudar. É ajudar. O outro disse, olha eu aqui, isso aí tem fé? Receber ajuda não acrescenta fé. O que acrescenta é ajudar. E eu provo isso na Bíblia para você. Mais bem-aventurado. Hein? Mostra aí. Atos dos Apóstolos, né? É isso, filho? Mais bem-aventurado é dar do que? Receber. Hoje eu cheguei no aeroporto, fiquei procurando alguém para ajudar. Você. Aí a minha fé começa. E isso não muda. Isso não muda. Não adianta. Quem quer ter muita fé, ajuda. Quem quer ter uma fé inabalável, socorre. Quem quer ter uma fé gigantesca, profetiza. Eu não vim aqui hoje não, nem ontem. Saí ali do quarto. Falei, Senhor, eu quero a minha fé maior. Falei para Deus. Peguei um negocinho ali para comer. Entrei no quarto. Falei, Senhor, eu quero a minha fé maior. Ele falou, então exercita a sua fé. Aqui está em você. Mas como, Senhor? Chega lá, levanta a mão e fala. E profetiza. E o cego viu lá do outro lado. E o paralítico andou. E o tumor desapareceu. Exercita a sua fé e ela será grande. Grande. Não fica querendo só receber, não. Igual sanguessuga, me dá, me dá, me dá. Está lá escrito. Dê. Socorra. Só escuta, por favor. Você pode falar uma besteira e perder a bênção. Que vê a sua fé crescer, vê um doente e olha para ele, seja quem for, e seja qual for o grau de dificuldade, fala, ó, o meu Deus pode te curar. Você aceita eu profetizar na sua vida? Você aceita eu profetizar na sua vida? Eu estava no aeroporto lá em Goiânia, um cantor sertanejo famoso. Fiquei até constrangido, porque muito famoso. Uma dupla. Só estava um lá. O outro tinha feito um negócio lá para ficar bonito, parece um negócio no rosto. Vocês conhecem ele? Eles, todo mundo conhece. Estava lá, falei, cadê seu colega? Ele falou, pastor Valdemiro, te amo, cara. Minha família te ama. Falei, eu te conheço, cara, você é cantor. Sim, falei, cadê seu parceiro? Está dando um trato lá na harmonização, um negócio assim. Você sabe o que eu estou falando, né? Aí falou, vamos tomar um café aqui. Aí uma moça lá na sala VIP lá,
correu lá dentro, pegou um caderninho, pegou uma caneta e veio. Aí ele deu uma arrumadinha no paletó. Ele estava indo para cantar lá em Sorocaba, acho. Isso aqui estava lá em Goiânia. Acho que ele mora lá, naquela região. Né? Aí ele levou a mão. Ele falou, não, eu queria que o pastor assinasse aqui. Eu falei, mas ele é o artista. Eu falei, eu não quero artista, não, eu quero é milagre. Peraí. Ele falou assim, como é que eu faço para ter fé assim? Eu falei, assim? Você quer ter fé, né? Assim, você vai precisar fazer exercício todo dia para a sua fé. Tem gente que vai todo dia na academia. Todo dia. Tem gente que exercita a fé todo dia. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu não sou nada em nada. Não sou grande, não sou nada. Mas eu exercito a minha fé todo santo dia. Todo santo dia. Eu fico procurando alguém para profetizar na vida dela. Ou para ajudar, qualquer tipo de ajuda. Tem gente que falou assim, aliás, teve caso aqui de uma mulher que estava com câncer, deu uma bronca nela, foi curada do câncer. Quem lembra que Deus te chama? Quando não é ajudar, eu fico procurando alguém para dar bronca. Mas não é bronca por bronca, não. É uma correção. Ensinar. Né? Gente, presta atenção. Daqui a pouco eu vou para minha casa, você vai para a sua. Aí eu não te ouço mais, não te vejo. Você me vê porque você liga no meu canal, né? Mas eu não te vejo. Não sei o que está precisando. Mas você vai levar, sabe o quê? Você vai levar o que você precisa. Você vai entrar em casa e vai falar assim, hoje está todo mundo abençoado aqui nessa casa. O sujeito agarrou no meu pé. Quem ouviu ele falando? Ainda bem que eu estava calçado. Segurou. Meu filho está morrendo. Eu falei, o contrário de morrer é o quê? O contrário de morrer é o quê? Fala, rapaz! Qual é o contrário de morrer? Ele falou, cadê ele? Você está onde, meu filho? Olha lá. É verdade isso aí, meu filho? Eu gritei, qual é o contrário de morrer? Você falou o quê? Viver! Eu falei, então vai e o seu filho vive. E a esposa lá no hospital sentiu o menino desinchando. Foi assim, filha? Na hora, ela é o mesmo bispo que estava enrolado e nervoso agora há pouco. Fala direito, opa! Oi. Filhinha. Oi. Foi na hora que começou a desinchar? Na hora. Você nem sabia o que estava acontecendo. Estava uma bronca danada em cima desse homem aí, ó. Ele só... Ele estava nervoso. Muito. Qual é o contrário de morrer? Ele falou... Viver. Não, você não falou isso na hora, não. Você demorou. Na hora a voz nem saía, né? Tava tão nervoso que a voz não saía. Nervoso não, né? Eu tava com muito medo que o meu filho fosse morrer e era o único filho homem que eu tinha. Mas agora Deus já me deu mais um. E o nome é Jesus.
Filhinho, deixa eu te falar. Tu recebeu uma injeção aquele dia de fé, meu irmão. Você deu sorte, sabe por quê? Eu estava num daqueles dias. Eu acho que eu percebi, porque eu cheguei aqui também, parece que Para ser sincero Deus para já tinha você, chegado primeiro que eu. às vezes eu estou meio aflito, mas eu acho que durante os 30 dias, no mês, 3, 2, talvez um dia só, que a minha fé está mais ou menos, o restante pode vir o que vier. Hoje eu estou assim, para te abençoar. E eu declaro você abençoado. Jesus falou para aquela família do paralítico e para o paralítico: homem, seus pecados estão. E os hipócritas arrazoavam dizendo: o que é arrazoar? Eles não falaram em voz alta, não. Eles estavam lá na minha terra, chama matutá. Aqui deve ser pensar, né? Eles falavam consigo mesmos: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? O que vê a fé, vê o pensamento. Você sabia? Você sabia? Às vezes você fica doido que Deus veja a sua fé, que Jesus veja a sua fé, não é verdade? Só que você não quer que Ele veja o seu pensamento. Pensamento maligno, ruim, maldoso. Mas Ele vê tudo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Um mês depois, coloca lá direito para ver, filho. Uma semana depois, desculpa, imediatamente, é porque essa hora assim é mais difícil de enxergar, né, igreja? Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos. Peraí. Ficaram o quê, igreja? Davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Vocês viram prodígio hoje aqui? Viram? Quem viu prodígio hoje aqui? Sabe por quê? Hoje eu estou num daqueles dias. Eu vou até, quando chegar em casa, pedir alguma coisinha assim para mim. Eu não pedi nada para mim ainda não. Falar assim: ano novo, né? Aproveitar a minha fé. Falar: Senhor, só uns 30 segundos aqui, eu vou pedir um trenzinho aqui. É porque a gente que prega a palavra pede só para os outros, sabia? Tem dia, aliás, eu fui curioso um dia desse, alguém, toda hora, todo dia, aliás, nem que eu não quisesse exercitar a minha fé, não teria como. Quem passa horas perto de mim, vê que eu abro o celular, está lá, foto do sujeito morrendo, outro com câncer, outro com lepra, outro cego, outro não sei o quê, outro querendo se matar. Vai escutando. Aí não tem jeito, a minha fé é exercitada dia e noite, dia e noite. Se eu acordar de madrugada, der uma olhadinha no celular, está lá a lista.
Gente, esses dias eu estava um pouco desidratado. Um dos primeiros sintomas da desidratação é a dor de cabeça. Tem muita gente que não sabe disso. Tem gente que qualquer dorzinha de cabeça abre a gaveta e mete com comprimido goela abaixo. Toma um copo d'água, ou 2, e você vai ver. Aí eu estava lá meio desidratado, e minha cabeça... Aí eu abri o celular, o sujeito estava só o pó da rabiola. Acho que foi um bispo lá do Mato Grosso. Apóstolo, por favor, ora aqui, profetiza. Eu falei, você não é bispo, rapaz? Gente, eu estava derrubado. Falei, irmão, você não é pastor, você não é bispo, você não tem fé, não? Ele falou, não, apóstolo, é que a sua é diferente. Eu falei, tá bom. Aí comecei a orar. Quando eu terminei, eu não estava sentindo mais nada. Peraí. Eu falei, mas eu não pedi nada para mim, não, hein? Eu falei, Senhor, eu ia pedir para o Senhor me curar dessa dor. Aí eu vou tomar um copo d'água, porque deve ser isso, porque cadê a dor? Aí Deus falou no meu coração, sabe o que é? Qualquer coisa que você possa sentir, a sua fé é maior. Como você a exercitou, ela ficou robusta, ficou forte, ficou grande. Não tem mal que fica perto de uma fé inabalável. Você entendeu, filha? A morena aí, você entendeu? Não, você não entendeu. Que pena. Eu sou das pessoas mais desagradáveis que existe às vezes. E isso é com qualquer um. Advogado, médico, juiz, bispo. Teve casos assim que eu fiquei muito triste depois da reunião, porque juiz e deputado conversando no meio da pregação. Lá no Nordeste. Um juiz renomado e um deputado. Eu pregando, eles estão lá, não sei o quê. E eu segurando, falei, meu Deus, eu nunca zanguei com juiz. Esse outro é deputado. Falei, mas... E eu fui ficando... Falei para eles, doutores, presta atenção aqui, por favor. Escutem a palavra de Deus. Não é que eles ficaram meus amigos depois? Achei que o juiz ia ficar me marcando, mas... Às vezes você fala, que sujeito enjoado, o que tem a conversar? Vai conversar no boteco da vovó. Aqui não. Aqui é a igreja, aqui é a casa de Deus. Aqui não é para conversar, não. Escutar, você sabe por quê? Eu vou estar lá na sua casa amanhã, mas a sua fé vai estar. Se você, peraí. Se você ouvir o quê? A palavra, está escrito isso? A fé vem e ouvir o quê? Ou é conversa fiada? Você viu hoje? Hoje foi o último capítulo. Você viu? Eu fiquei esperando, mas não teve aquele beijo final. Falando de novela, né? E o outro está falando, não, hoje não teve jogo do Corinthians. Está tudo de férias. Teve daqueles gordinhos que estão aposentados, eles sempre jogam no final do ano, né? Tem? Aqueles gordinhos, tinha um amigo meu lá, 2 amigos meus jogando no jogo de hoje lá, ontem.
Um pediu até para abençoar o casamento dele uma vez. Aí jogaram a bola. Eu falei, meu Deus, esse menino foi tão bom de bola, rapaz. Está derrubado. Para que vai? Eu não jogo mais. Só tem isso daí. Aí o assunto, você viu lá? Ou você escuta a palavra ou fica em casa. E se ficar em casa, tem que escutar a palavra também. É só ligar lá a TV. Não é verdade? Quem já ouviu a palavra em casa? Quem já ouviu? Mas eu estou só de passagem aqui hoje, tá? Você sabe por que eu vim? Você sabe por que eu vim? Porque o que eu falar hoje acontece. É por isso. É melhor nem mexer comigo por aí. Você que não gosta de mim, deixa eu falar mal de mim amanhã, no dia 2. Pode ser que no dia 2 minha fé vai estar maior do que no dia 1. E vai estar, porque eu estou exercitando, ela vai crescer. Vai criar massa. Se é pela sua fé, não precisa profetizar, não. Você já recebeu? Ela acaba de receber. Peraí. Quando eu profetizar na sua vida, não é pela sua fé, não é pela minha, tá? Jesus falou para o paralítico assim, ó, seus pecados estão perdoados. Por que será que Jesus perdoou os pecados dele? Não, a fé é um dos fatores. Mas Jesus uma vez falou que quando a gente estiver orando, se a gente tiver alguma coisa contra alguém, deve fazer o quê? E falou que se eu não perdoar, eu não serei o quê? Atendido. Eu não serei atendido se eu não perdoar. Eu preciso perdoar para ser? É isso.